para vocês. Suzana, idade, 30 anos, esteticista. Mãe solo, sim. Nós temos que abrir para conversar sobre isso. Nós temos que criar uma comunidade que nos apoie, que nos fortaleça. Mas ao mesmo tempo nós precisamos tomar muito cuidado como isso é feito na internet. Eu era muito iludida, eu era muito carente, sim. O pai da minha filha, a única coisa que ele fez foi nos primeiros meses ir até ela uma vez no mês, assim, até ela completar uns 2 aninhos no máximo, ir lá fazer foto para postar como pai herói. Mas ele não me dava dinheiro nenhum. Eu que tive que correr atrás disso sozinha. E quando eu comecei a postar as coisas na internet, eu acabei encontrando outras mães que estavam na mesma situação. Eu me senti acolhida. Então, cada vez mais eu fui criando um conteúdo online onde eu podia falar desse tema. Conforme a minha filha foi crescendo, eu fazia videozinhos com ela. Isso me dava um retorno não financeiro, mas um retorno emocional mesmo. De apoio de outras mulheres que passavam pelo que eu passava. E mais pra frente, quando a minha filha cresceu um pouquinho mais, homens começaram a entrar em contato comigo. Tipo, você é uma mãe maravilhosa, eu admiro você. E eu, emocionada no começo, achava que esses caras estavam interessados em mim. Eles estavam sim, mas o interesse era só por uma noite. Eu tava achando que o cara ia me pedir em namoro, né, ia assumir a minha filha, e isso nunca acontecia. Eles só queriam me usar. Então eu tive uma fase de descoberta na internet. Mas esses homens, eles também engajavam muito nos comentários, falando da minha filha, falando de mim, e eu achava isso natural. Já hoje em dia, depois do que eu passei, eu deixo aqui o alerta. Mães, tomem cuidado da forma que vocês colocam os seus filhos na internet e com os comentários de admiração, principalmente de homens, porque na maioria das vezes pode ser outra coisa. Eu fiquei nesse trauma de que então todos os homens só me queriam para aquilo, que eu não ia dar mais chance para nenhum, porque eles não queriam nem saber da minha filha, como tava, ou com quem ia ficar. Era só aquela boniteza de resposta online, mas na hora do vamos ver, eles só queriam a parte carnal mesmo. Até que o Sejam fez diferente comigo. Eu já estranhei porque eu percebi que ele era de outro país. E estranhei mais ainda que ele comentava nas fotos, e em cada foto e vídeo que ele comentava publicamente, ele me mandava uma resposta privada também no direct. E essa resposta nunca era sobre mim, sempre era sobre a minha filha. Eu assimilei na época de que ele tinha o interesse de cuidar da minha filha, além de estar interessado em mim. Então, as primeiras conversas foram sobre: ela está bem? Onde ela estuda? Cuidado, isso que você está fazendo, ela pode se machucar. E eu sempre respondia também de uma forma neutra, até que um dia ele falou que eu era a mulher mais bonita que ele já tinha visto na internet depois de ter filho, que eu tinha ficado melhor ainda e que ele me admirava muito como mãe, que a mãe dos filhos dele fosse assim também. Eu respondi brincando de que não poderia ser eu porque eu já tinha minha filha. E ele falou que se eu tivesse um filho dele, então nós poderíamos ter um casal, contando com a minha filha. E eu achei aquilo uma investida, né? Porque homens aqui do Brasil, né, a maioria tem um pensamento assim: se ela já tem filha de um e aí ela tem filha de outro, é porque é uma mulher que não vai dar certo mais, porque já tentou com 2 caras, né? Que se for um filho só ou 2, mas do mesmo marido e o marido tiver ido de arrasta pra cima, eles ainda avaliam para dar uma oportunidade. Minha filha, uma filha com um homem, então muitos brasileiros ainda chegavam pra mim com essa história. E eu achava muito absurdo, parava de conversar. E ele, talvez por ser de uma cultura diferente, não chegou com esses pensamentos pra mim. Ele já chegou querendo
falar que a gente podia formar uma família. Para mim, isso ainda era uma investida de internet. Ainda era só uma investida online. Então, eu resolvi começar a querer testar mais. Nessa semana, eu postei que a Marta, minha filha, estava doente. E aí, para ver se ele ia reagir, o que ia fazer. Em menos de 30 segundos de post, ele me mandou um direct. Tá tudo bem? Vocês já foram no médico? Vocês têm convênio? Ela precisa de algum remédio? Vai me contando o que tá acontecendo. E aí, por causa disso, nós começamos a conversar durante uma semana, porque ele queria saber como ela estava, se precisava comprar alguma coisa, se eu estava indo no melhor médico, se eu tinha consultado mais um médico para saber se era a mesma coisa. Com uma simples virose, ele abriu essa preocupação toda. Essa primeira chamada de vídeo, ele falou, cadê a Martinha? Em menos de 1 minuto, a Martinha apareceu na chamada e foram uns 30 minutos conversando com a Martinha. Parecia que eu nem existia. Ela amava bichinhos e ele era um tipo de fazendeiro. Então ele saía assim, sabe, com a câmera mostrando pra ela tudo. Ah, aqui nós plantamos avelã, aqui nós cuidamos das galinhas. E aí mostrava bichinho por bichinho pra ela, numa paciência que nem eu tinha. Nesse meio tempo eu acabei perdendo o trabalho e fiquei desesperada, porque assim, eu não tinha ajuda de mais ninguém. Era só eu e a Martinha. E depois de 2 semanas tentando todo tipo de entrevista, tentando fazer faxina ou entrar pra fazer manicure, qualquer coisa que aparecesse, eu não sei porque nada eu conseguia. Quando eu consegui uma entrevista que ia dar muito certo, eu simplesmente perdi a chave de casa e não conseguia sair. Parecia que nada estava conspirando, eu fiquei muito nervosa. E nesse dia eu chorava e eu lembro que ele ligou do nada numa chamada de vídeo, me pegou com os olhos inchados e vermelhos, me perguntou o que estava acontecendo, eu falei pra ele. E ele só pediu aonde que ele podia transferir dinheiro para me ajudar. E ele não só fez isso, como também, acho que depois de uns 4 dias, me mandou que tinha trabalho na Turquia. Ele conhecia uma mulher que era dona de salão de beleza. E aí, se eu quisesse, eu poderia ir pra lá trabalhar. Ele pagava as passagens pra mim e pra Martinha sem problema nenhum. E eu ia ganhar muito dinheiro porque as turcas, elas não sabiam fazer unha, não sabiam fazer cabelo. E as brasileiras tinham uma fama muito boa lá. Então, sempre as clientes estavam procurando funcionárias brasileiras. E como as duas que tinha lá casaram e saíram, então seria uma ótima oportunidade para eu ir. Eu não acreditei muito, mas ele me mostrou o salão, me mostrou a dona do salão. As brasileiras que trabalhavam chegaram a me mandar a mensagem confirmando que era real mesmo e que tinham passado um tempo e ganhado muito dinheiro lá. E aí eu resolvi arriscar. Só que o que aconteceu? Quando o pai da Marcinha percebeu que eu poderia crescer, percebeu que eu iria para fora do país, ele simplesmente falou que não iria assinar de jeito nenhum para a menina ir comigo. E eu não poderia ir embora para nenhum lugar do mundo sem a minha filha. Então eu acabei perdendo essa oportunidade, foi um momento muito triste para mim. Mesmo assim, ele falou que não iria me abandonar e que iria continuar me mandando dinheiro até que eu conseguisse outro trabalho. Eu comecei a ficar sem graça, comecei a ficar com vergonha, porque eu não poderia ir pra lá. O pai da Martinha já tinha deixado claro que ele jamais assinaria. E eu jamais sairia daqui sem a minha filha. Então não tinha mais nenhuma esperança de que a gente pudesse se conhecer. E por que esse homem continuava investindo em mim, continuava conversando em mim com um interesse imenso? Como ali pra mim era o fim de qualquer oportunidade, pelo menos com ele. E ele continuava me mandando dinheiro. E eu tinha, assim, uma atração cada vez que eu conversava com ele. Eu decidi, então, começar a me mostrar pra ele nas chamadas de vídeo como gratidão, como troca pelo tanto de dinheiro que ele estava mandando. E que não tinha como eu agradecer e nem ir até ele. Nós marcamos sexta-feira, toda meia-noite, lá da Turquia. Eu entrava nas chamadas de vídeo e fazia um show pra ele. Me satisfazia ali também. Nem procurava mais homem ao vivo. E fazia ali toda uma cena, quase de uma linda mulher, que ele agradecia muito e me mandava mais dinheiro ainda.
Nas primeiras vezes ele falou que não precisava, mas eu falei que eu fazia questão e eu só me mostrava pra ele. Depois a gente foi pegando uma intimidade e eu começava a fazer com a cadeira o que eu faria com ele se algum dia a gente se encontrasse. Ele parecia o tio Patinhas. Quanto mais moeda de ouro ele me dava, mais moeda de ouro aparecia. Ele ficava colocando assim em cima da mesa enquanto eu dançava e depois ele calculava esse valor e me mandava em reais. Até o vestido dele, sabe aquela beca preta? Então, do tio Patinhas? Então, ele também se vestia assim, era um colete todo de veludo. Embaixo do colete de veludo não tinha nada, era só pelo. Era um matagal. Ele tinha uma falhinha no dente e um dente podrinho. Era careca, mas recém-implantado. Tinha um paninho que ele ficava passando na boca enquanto ele me via, porque ele realmente salivava e babava numa quantidade fora do normal quando ele me via fazendo qualquer coisa no vídeo. E às vezes ele pegava e mandava beijo com esse lencinho pra mim. Ele me chamava de anjo quente em português. Então que toda sexta-feira ele queria me ver abrir as asas e dentro. Um belo dia ele começou a me ligar por chamada de vídeo, só que quando eu atendia sempre apagava. Depois de uns 5 minutos aparecia uma foto de um roxo, depois uma mão presa, depois outras partes do corpo meio que com um arranhão. E eu percebia que era de uma mulher e perguntei se estava alguém precisando de ajuda e ela mandou que eu deveria fugir, que eu deveria correr, porque era isso que ele fazia com ela quando eles estavam juntos. E do nada ligou uma chamada de vídeo de novo e um cara falando bravo e fazendo assim e tampando e ficou tudo preto de novo. E eu entendi que então ele era desse jeito. Será que ele era casado e não tinha me contado e tratava a mulher desse jeito? Passou um tempo, ele me ligou desesperado, falando que não era pra eu entender nada errado, que ele iria me explicar tudo, contando que aquela era a ex-mulher dele, que eles tinham se separado porque ela não queria ter filho, sendo que antes de casar ele perguntou e ela falou que sim, que queria ter filho. Ela saía à noite, ela traía ele, entre outras coisas, e que nesse dia ela foi lá para cobrar um dinheiro dele, sendo que nem filho com ele ela tinha, e que disse que ia procurar os direitos, e a briga começou a ficar grande, e ela pegou o celular dele com essas fotos que ela já tinha montado, já tinha feito maquiagem, e começou a mandar para todo mundo que ela via que era uma mulher que poderia estar conversando com ele e querendo alguma coisa. Quando ela viu minha foto, ela falou: ah, então agora você tá de amante brasileira, porque brasileira é tudo PU. Porque elas vão acabar com a sua vida, mas antes eu vou mostrar pra elas como que você não vai ter ninguém mais na vida, porque ela se arrependia muito de ter traído ele, e então ao mesmo tempo que ela ficou com outros caras, ela não queria se separar dele, então ela azucrinava sempre que ela via que ele tentava ficar com alguma outra pessoa, para que ele ficasse sempre sozinho, pelo castigo dele não ter perdoado ela ter saído com outro homem. Aí eu achei a história um pouco confusa. Ele me mostrou vídeos dela com outro homem, se divertindo, fotos que ela mandava pra ele com esse outro homem, rindo. Tinha mensagens, muitas mensagens deles conversando, e ele já traduziu do lado em português para eu entender do que se tratava. E era ela rindo da cara dele, falando que ele era um frouxo, que ele não ia chegar aos pés do homem tal que ela tava, mas que ele ia ter que continuar casado com ela porque era um negócio de família e não teria como desfazer, que ele ia ter que aguentar isso, e isso era uma vingança por ele não dar para ela tudo que ela merecia, porque ele tinha pouco dinheiro e esse homem tinha mais. Que esse homem sim era o que ela deveria ter casado, que ela não deveria ter escutado a mãe dela, nem a família dela, porque agora ele estava sem dinheiro, não prestava para nada, que ele não era homem, que não provia a família. Ele disse que isso tudo foi numa fase que a família dele não ia bem, que a fazenda dele não ia bem, não conseguia vender as coisas e tal, e que ela, ao invés de ajudar ele a produzir,
resolveu então ir ficar com outro homem e que ia fazer isso até que ele pagasse um dinheiro muito grande para se divorciar. Foi uma confusão toda, mas ele me mandou a ordem de todas as conversas, de tudo que ela fazia, como ela mandava áudio rindo da cara dele, como ela mandava print dela mandando as mensagens para a família dele, falando que ele não tinha dinheiro nem para comprar comida para ela, nem para dar um vestido novo. Foi horrível, foi um show. Eu li tudo, ele teve a paciência de traduzir tudo para mim e eu tive a confiança e segurança de não procurar se essa tradução estava certa, se esses prints poderiam ter sido forjados. Para mim parecia tudo muito verdadeiro. Até a foto que ela usava nas redes sociais era a mesma foto que estava na conversa deles do WhatsApp. Não tinha por que eu desconfiar. Os vídeos, não era montagem, era ela mesma. Apesar de toda a sinceridade desse homem, de toda a atenção, eu sabia que eu nunca ia conseguir encontrar com ele. E por isso é que foi me criando a vontade de encontrar com ele. De ter um trabalho lá que parecia que era muito fácil dele conseguir para mim. E desse homem com certeza cuidar da minha filha como ele já fazia online. Ele mandava presentes, ele disse que queria muito visitar a gente no Brasil só para ficar com a minha pequena. E assim foram por anos, mesmo ele sabendo que não ia ter como a gente se ver. Foram mais de 3 anos desse jeito, até que o meu ex conheceu uma americana e se mandou para lá. Se mandou para lá, deixando claro que agora nada importava para ele, e que se eu quisesse, eu poderia ir para outro país com a Martinha. Eu nunca pensei que depois de 3 anos eu poderia ter essa oportunidade. O universo, Deus, mexeria tantos pauzinhos para que eu pudesse ir encontrar com esse turco, que depois de 3 anos virou sim o amor da minha vida, porque ele era o pai da minha filha online. E o que ela precisava ao vivo, ele mandava na transferência online também. Quando nós começamos a conversar, a Martinha tinha 10, agora ela estava com 13 para 14. A Martinha, diferente de mim, ela ficava mais com ele online. Então ela já estava rezando o Alcorão 5 vezes por dia, ela já sabia falar sobre Alá. Ele fazia as lições de casa que eu estava trabalhando e que não dava tempo para fazer com ela, ele fazia pela chamada de vídeo. E com o português barato dele, hein? E ainda ensinou a Marcinha a começar a falar inglês, coisa que ela não tinha na escola. Quem comprou o primeiro mods para minha filha quando ela virou mocinha foi ele. E a gente estava esperando acabar o ano, virar o ano, para que os estudos dela não fossem interrompidos só pelo nosso desejo de querer ficar junto. Então nós esperamos ela concluir e aí ele vê as passagens para eu encontrar com ele no próximo ano, casar e já ficar junto, coisa que eu nunca pensei que poderia acontecer. Eu já estava indo com um trabalho fechado, porque eu tinha feito uma entrevista também online com a minha cunhada, irmã dele, que tinha um salão de beleza e queria me deixar lá para fazer pé e mão, cabelo. Adorou tudo que eu falei para ela em inglês, que eu sabia fazer, que era muito diferente das técnicas da Turquia, que ela estava super curiosa para que eu mostrasse tudo para ela, porque ela via que dava muito mais resultado onde eu já tinha trabalhado. Ele programou tudo para eu ir, eu não precisei mover um dedo. As passagens foram compradas em nome da irmã dele, porque ele dizia que se alguém perguntasse na imigração e eu falasse que um turco tinha comprado, eles poderiam achar que eu ia lá para morar e ficar ilegal. E o casamento na Turquia, essa questão de visto, estava tudo totalmente difícil, então era melhor que fosse uma mulher. Eu poderia falar, minha amiga turca que comprou. Eu não percebi, só depois, e questionei ele, que a irmã dele tinha um sobrenome diferente do dele. Ele disse que era porque eles eram filhos de pais diferentes. Quem ia me pegar era minha cunhada, porque ele tava muito ocupado. Só que aí, lá no aeroporto, quem foi me pegar foi um cunhado que eu nunca tinha visto. Porque a minha cunhada, parece que a mãe ficou doente, né? E aí ela foi ficar com ela. Então, do meu cunhado, eu fui pra casa de um irmão dele.
e ele disse que ia passar lá, mas aí não deu tempo, eu acabei indo pra casa de um outro tio dele, isso com ele na chamada de vídeo, me mandando mensagem, porque tinha tido um problema lá, umas avelãs que tinham feito a colheita errada, alguma coisa assim, e ele tava resolvendo. E aí ele me encontrou já no sítio dele, que graças a Deus, quando foi chegando, eu fui reconhecendo e era igual o que ele tinha me mostrado na chamada de vídeo, porque até aí eu tava um pouco com o pé atrás, né? Tava eu, a minha filha, sei lá, eu comecei a ficar um pouco desconfiada, pulando de casa em casa e ele nunca aqui aparecendo. Quando eu cheguei no sítio, eu já dei aquela respirada e ele me ligou exatamente, falou: meu amor, eu já tô chegando pra te encontrar, fica tranquila, o que você quer comer? Eu entrei assim, gente, tinha uma mesa grande com um monte de comida e ali eu me alimentei a minha filhinha, tomei um banho e fiquei esperando ele. Já tava chegando a noite, assim, né, e a minha cunhada não apareceu, só tinha esses 3 rapazes, 2 eram irmãos dele e o outro parecia que era o tio. E aí ele me mandou mensagem desesperado que a mãe dele realmente não estava bem, que talvez fosse o fim dela. Infelizmente, no mesmo momento que eu tinha chegado, então que ele ia resolver isso, mas ele não ia conseguir voltar naquela noite porque ele queria ficar o último tempo que ele tinha com a mãe dele e também não queria me colocar nessa situação. Bom, eu tive que respeitar, mas eu não me sentia bem naquele ambiente que eu estava. Isso, passou um dia, passou 2 dias, e ele me mandava mensagens, mas ele não me explicava direito o que tinha acontecido com a mãe dele, se ela ainda estava viva. Ele dizia que não queria falar, que não estava conseguindo digerir e que eu desse mais um tempo, mas o que eu precisasse ele me mandava para eu não sair para muito longe, para eu ficar dentro da casa, que lá eu teria toda a alimentação, tudo que eu precisava. E eu já tava estranho ficar ali 2 dias sem ver ele. Foi quando ele chegou e aí me deu um alívio, porque eu achava os cunhados, o tio, bem estranhos, assim. Eles olhavam pra mim de um jeito que eu não me sentia muito bem. E aí ele pegou a Martinha e foi levar pra ver as galinhas. E depois disse que queria me mostrar o resto e que a Martinha tava lá com a minha cunhada com as galinhas. E no que ele foi para me mostrar o resto, as plantações, tinha um galpão. Quando eu entrei para ver o galpão, ele já fechou a porta e falou que eu não iria mais ver a Martinha. Que como que uma mãe como eu acreditava em qualquer homem a ponto de trazer a filha para um outro país sem saber direito o que ia acontecer. Que eu devia pagar pelos meus erros e jamais aceitaria uma mulher que já tivesse filho para criar um novo filho dele. Eu só sabia que a gente estava na parte da fronteira da Turquia que chegava na Armênia, alguma coisa assim. A Martinha seria entregue para uma outra família, para uma família que cuidasse dela e não deixasse ela nessa situação de risco que eu tinha colocado. Abriu que ele não era turco, que ele era de um grupo nômade que ficava por ali e que nem isso eu consegui perceber, nem pelo idioma e linguajar que tinha no Facebook dele, que era totalmente diferente do idioma turco, que ele nunca viu ninguém tão sem inteligência como eu e que eu merecia que coisas piores acontecessem. Eu fui ficando desesperada e falando, pelo amor de Deus, que ele devolvesse a minha filha, que então eu iria embora. E ele disse que agora era tarde, porque tudo que ele tinha gastado eu não teria para devolver, então que ele teria que conseguir isso de alguma outra forma. Eu ajoelhei desesperada e pedi que ele não levasse a minha filha, que eu faria tudo aquilo que ele quisesse e que eu conseguiria esse dinheiro do jeito que ele quisesse, trabalhando para ele. E ele disse que trabalhando eu só conseguiria devolver depois de uns 10 anos e que ele queria isso à vista ou em pequenas parcelas. E eu disse que eu poderia fazer um empréstimo no Brasil. Ele falou que não acreditava em mim, que ele saberia que eu ia fugir, que se eu voltasse para o Brasil ele não teria poder nenhum sobre mim. E eu falei então que ele me usasse como ele quisesse, que eu poderia trabalhar 24 horas por dia, mas que eu devolveria esse dinheiro para ele. Foi aí que ele falou então que o único jeito de eu devolver todo esse dinheiro rápido para ele era sendo escravo. Não só dele, mas de todos aqueles que
outras meninas e mulheres e que lucravam com isso. A primeira coisa que ele fez eu fazer foi fotos e vídeos com outro homem, assim como as que eu recebi daquela mulher que dizia que era a ex-esposa dele, porque com certeza ele ia usar essas imagens com outras mulheres para fazer a mesma situação que ele fez comigo, para criar a mesma segurança e confiança e para fazer esse ciclo sem fim desse golpe. Quando eu gravava isso, eu lembrava porque era exatamente o mesmo roteiro de tudo que ele tinha contado para mim. Agora, comigo fazendo como se fosse a ex-mulher dele, sendo que eu nunca tinha casado com ele. Ali, eu percebi que eles eram um grupo de homens que faziam isso com essas mulheres. Não era sempre ele que conversava comigo, mas tinha um script que ele deixava ali para que esse outro homem continuasse a conversa como se fosse ele. Esses que foram me buscar, que ele disse que eram cunhados, também faziam parte disso. E a minha cunhada, na verdade, não era cunhada. Era um homem que tinha se transformado em cunhada. Todos eles vinham até mim e eu tinha que ter relações do modo que eles queriam. Ele dizia que depois que eu tivesse, então ele ia liberar a minha filha. Sempre mostrava vídeo e fotos da minha filha, como ela estava, que ainda não estava com outra família, mas que iria para outra família, ou que ele poderia vender de uma outra forma, caso eu não cooperasse. Então eu tinha que fazer tudo o que eles pediam. Ele chegou a me marcar nas minhas partes, como se fosse com uma caneta de cauterização, como se eu fosse um animal mesmo, com a inicial, com a inicial dele, como se eu fosse então uma propriedade, e qualquer um que usasse e que não devolvesse teria que arcar com uma quantidade muito grande de dinheiro. E que ele não estava muito aí também se esses caras fizessem alguma coisa de ruim comigo, porque ele ia receber um dinheiro muito grande, então talvez fosse até melhor para ele. Era assim que ele falava, para que eu cooperasse, para que eles não ficassem bravos comigo e para que assim eles não me levassem de arrasta para cima. Depois de todos esses caras terem feito o que quiserem comigo, ele disse então que ele ainda não tinha ganhado dinheiro suficiente, que ele tinha gastado e que eu ia ter que ficar mais tempo lá. Cada dia era uma desculpa. Depois ele começou a cobrar a alimentação do tempo que eu tava lá, tentando ter dinheiro para dar para ele, e também da casa, da luz, da vivência, da higiene, dos cuidados que se tinha com a minha filha, mesmo eu não estando com ela. Tudo ia aumentando e essa dívida ela nunca acabava. Eu nunca ia sair de lá e eu não sabia quanto tempo eu tinha mais até ele fazer alguma coisa com a minha filha, porque ele estava mandando vídeos e fotos de como se ela estivesse bem, mas eu não sabia quanto tempo que ele tinha feito esses vídeos, se aquilo era verdade. E eu não podia questionar isso, porque senão a coisa ficava ruim pro meu lado. Um desses, ele começou a ser mais carinhoso comigo, perguntar se eu queria remédio, tentar me dar mais atenção, mesmo me usando. Eu percebi que ali tinha se criado uma brecha, depois de um mês nessa situação. E dessa brecha, eu tentei aos poucos conversar com ele se ele não podia me ajudar, se ele não podia me tirar dali. E ele dizia que não, porque se ele fizesse isso, a vida dele que estava em risco, mas que ele queria muito me ajudar. Ele me dava notícias reais da minha filha, e ela realmente ainda não tinha sido levada para lugar nenhum, mas porque ele estava vendo quem dava mais, quem dava um valor maior, seja uma família ou seja um cara que quisesse usar ela. Eu não conseguia dormir e eu pensava então em como que eu podia sair disso sem ter nada na mão. Eu só poderia sair disso se algum desses caras me ajudassem. E como que eles iriam me ajudar? Não tinha porquê. Tudo que eles queriam de mim, eles tinham ali. O que eu poderia dar para esses caras para que eles mudassem de ideia? E eu comecei a sonhar com ideias do que eu podia pedir, do que eu podia fazer, porque fugir era impossível. Eu estava no meio do nada, dentro de um galpão. Até o dia que ele chegou perto de mim, esse cara que estava mais aberto a conversar comigo, e falou que eu tinha poucos dias para me despedir da minha filha e que ele não sabia o que esse cara faria comigo depois que ele resolvesse a negociação da minha filha. Eu desesperada, já sem saber o que fazer.
não sei como que saiu da minha boca de falar para ele o que ele achava sobre ter a cidadania brasileira. E ele parou e respirou e pensava. E ali eu percebi, nossa, eu acho que eu achei alguma coisa que eu poderia ofertar para ele. E ele perguntou como que eu poderia conseguir essa cidadania brasileira para ele. Não teria como, mesmo que eu fosse do governo. Só se eu aceitasse casar com ele. E eu falei que eu aceitava tudo. Que eu aceitava casar com ele, se ele me tirasse dali, eu aceitava fazer qualquer coisa. Eu só queria sair dali com a minha filha. A partir daí, toda vez que ele vinha me visitar, a gente conversava e andava um pouco mais sobre isso. E eu queria resolver logo, ele falando que tinha que ter paciência, mas que ele estava gostando de mim e que iria fazer isso pelos sentimentos que ele tinha por mim, que ele ia dar um jeito de uma família, de um cara que ele conhecia, dizer que ia arrematar isso com a menina para ele ter contato de pegar a menina e levar para esse cara, que o chefão confiava muito nele, e aí nesse momento ele poderia me tirar e me levar com a menina, mas antes disso eu teria que casar com ele. E como que eu faria isso dentro de um galpão? Não tinha como. Então ele me fez prometer, porque se eu saísse de lá e não casasse com ele, ele ia acabar com a minha filha na minha frente. Ele veio com uma conversa de que quando o chefe, né, fosse viajar, ele teria que limpar ali e ele iria me levar então para casa, para um quarto na casa, enquanto ele fazia toda essa parte. Como ele era um braço direito, então os outros não questionavam muito o que ele fazia, pelo que eu entendia. E foi nessa que ele me levou do galpão para casa. E da casa ele conseguiu me tirar de lá só porque o chefe foi viajar e tinha deixado tudo na mão dele. Nisso, eu sei que eram horas e horas de estrada à noite, de madrugada, e eu não sabia o que esse homem ia fazer comigo. Ele parou o carro, ainda fez com que eu fizesse coisas que ele queria no meio do mato, que ele tinha desejo. E eu só fui fazendo, gente, tudo que ele pedia. Eu não nem lembro direito. Eu só queria ver a minha filha. E ele disse que eu só viria a minha filha depois de agendar pra gente fazer o casamento e depois voltar pro Brasil. Ele disse que eu também teria que pagar as passagens pro Brasil, que através de transferência ou dinheiro que ele sabia que o chefe tinha me dado muito antes de eu chegar lá, que com certeza eu tinha alguma coisa guardada e que eu ia pagar a passagem dele, da filha, da minha filha e a minha. Graças a Deus eu fiz sim uma poupança com muito do que eu recebia e foi esse dinheiro que me salvou. Eu tive que esperar os dias para agendar. E enquanto isso, ele me mandava vídeos e fotos da minha filha, falando as palavras que eu pedia para ter certeza que eram daquele momento, porque senão eu não iria acreditar. E aí eu fui e agendei o casamento. Casei com ele, eles tinham todas as minhas documentações. Eu casei com ele. E nós fomos para o Brasil como uma família feliz, como se nada tivesse acontecido. E eu teria que me manter assim, porque senão ele iria fazer alguma coisa com a minha filha em qualquer momento que ele estivesse. Ele queria que eu ficasse com ele no Brasil até ele conseguir a cidadania. E para quem não sabe, isso leva anos, não é assim do nada, só se você tiver muito dinheiro. E eu não tinha esse dinheiro, e apesar dele poder conseguir esse dinheiro, ele disse que eu teria que arcar com os riscos que ele tinha sofrido, porque ele nunca mais poderia voltar para a fronteira da Turquia nessa situação, porque esse cara iria acabar com ele. Então que dali do Brasil ele queria o passaporte para ir para a Europa. Com muita sorte ou não, a minha filha ela estava intacta. Nada tinha acontecido com aquela menina. Eu ajoelhei no chão. Quando eu vi ela e eu chorava e agradecia porque eu toquei ela inteira, eu abri ela inteira e não tinha acontecido nada de ruim com ela até aquele exato momento. Mesmo assim, ele fez questão de me mostrar todas as conversas no celular, de negociações, para onde que ela iria, como que eles iriam vender. E não era para uma família, era para um homem que queria uma menina pura, que era muito mais velho, que já tinha pego outras meninas e que sempre casava com essas meninas por um mês ou menos e depois divorciava e trocava em um ciclo sem fim. E assim minha filha ia passando de homem em homem. Se eu não tivesse feito isso, ele me mostrou para que eu soubesse
o grau da coisa que ele tinha me ajudado. Mostrou que ele tinha contatos de outros homens no Brasil, que qualquer coisa que eu fizesse de errado, esses homens iriam chegar até mim. Começamos a ter uma vida de casado da pior forma possível. Ele me olhava pra menina e tentava fazer algumas coisas e era eu que bloqueava que ele fizesse. Eu tentei fugir 2 vezes para casa de família, para outros lugares, e ele sempre me encontrava, e quando ele me encontrava a situação ficava pior, porque ele me ameaçava mais ainda, me prendia mais ainda. Quando eu tentei ir até a polícia, ele não deixou, ele me pegou no meio do caminho. E quando eu falei com um policial, também não deu em nada, porque eu precisava de provas e ele conseguia me pegar antes disso, nas situações, e me levar para outra casa e fazer eu alugar outro lugar e fazer eu fazer empréstimos, e queria viver no conforto com as melhores comidas e que eu ainda conseguisse dinheiro de alguma forma para que essa documentação dele andasse cada vez mais. Eu juro que eu tentei denunciar ele de todas as formas, pedi ajuda para vizinho, o vizinho tentou me ajudar, a família tentou me ajudar, mas ele tinha sim contatos aqui no Brasil que fazia com que as coisas chegassem de uma forma amena até a polícia, ou então de que alguém não visse como tinha que ver, ou de que as provas fossem apagadas antes de chegar. Eu tentei de todas as formas, eu não consigo nem explicar e detalhar todas as vezes que eu tentei fugir com a minha filha, que eu tentei ir para outro lugar, que eu tentei pedir ajuda pro pai dela, que estava lá nos Estados Unidos e que não estava nem aí, que nunca me respondeu em nenhuma das situações. Eu perdi a conta de quantas vezes esse cara me deixou na cama, acamada por muito tempo, e que minha filha teve que ficar do meu lado, e que ele não fez nada com minha filha. Eu não sei por que dizer até hoje, mas eu só consegui me livrar desse cara quando ele conseguiu o documento, e que ele sumiu de um dia para o outro. Um dia que ele conseguiu o documento, depois de anos, ele simplesmente sumiu e desapareceu da minha vida. Eu nunca senti um alívio tão grande. Isso demorou anos para que esse documento saísse, demorou anos para que eu conseguisse me sentir livre, mas até hoje, mesmo com tudo que eu cheguei e detalhei, mais de 20 folhas para a polícia, com fotos, vídeos, com mensagens, com tudo que eu tinha. Mesmo com tudo isso, eu ainda tenho muito medo dele. Primeiro porque ele não tá no Brasil, então só acontece alguma coisa se ele voltar pra fronteira aqui do Brasil, e porque até hoje eu recebo mensagens de caras que estavam com ele lá no sítio falando: nós sabemos aonde você está, quando precisarmos vamos até você. Você pode nos ajudar com isso? Eu não respondo, mas eu morro de medo de encontrar alguém na rua, alguém que me pega, alguém que possa me pegar, fazer alguma coisa comigo. Minha filha não pode sair sozinha porque eu não confio na segurança daqui. Eu não confio em ninguém, eu não faço amizade, eu não converso com homem, eu não tenho conta na rede social, eu não tenho e-mail, eu não tenho nada. Essa conversa aqui foi contada pra Leca em um café, ao vivo, no olho por olho, e ela gravando, por indicação de uma outra amiga que sabia do canal dela, porque se não fosse assim, ninguém ficaria sabendo dessa história. Eu vou acabar a minha vida assim, eu e a minha filha, com medo de qualquer pessoa que esteja à volta, porque eu não vi nenhum deles ser preso. E eu tenho certeza que se eles conseguirem entrar aqui de novo, tudo vai acontecer de novo comigo. É como se eu sempre tivesse presa à memória do que eu passei e com medo que a minha filha possa passar isso um dia.